aquecimento, ele fazia a gente correr 3 quilômetros. Ainda bem que eu não peguei esse malandro. A famosa frase, ou você para, ou param com você. Quem que era a referência de vocês na época de infância? Ma io sono cresciuto vedendo le partite di Zico. Comíamos antes de ir a jugar un churrasco. Éramos felizes, éramos. O fantasma de uma convulsão que me pegou de surpresa. Tô todo dolorido. Eu lembro até hoje, velho. Caramba, parece que um caminhão passou em cima de mim, velho. Eu falei, peraí que o doutor vai vir falar com você daqui a pouco. Durante décadas, milhões de pessoas assistiram esses homens somente pela televisão. Em finais de Copa do Mundo, em clássicos, em estádios lotados. Pois é, né? Mas poucas vezes eles tiveram a oportunidade de simplesmente sentarem à mesa só para conversar, trocar uma ideia. Sem uniforme, sem torcida, sem placar. Sem a pressão do resultado, sem a urgência do próximo jogo, hoje o futebol encontra suas próprias histórias. Histórias sobre vitórias, sobre derrotas, decisões, pressão, amizade, legado e tudo aquilo que acontece quando as luzes dos estádios se apagam. Pois é, então sejam bem-vindos ao Futebol Legends Talks. Palmas aí, galera, por favor. Salve. E cantar, vou te falar. Cara, que mesa de bar, hein? Mesa pesada. Gabriel Batistuta, Marco Materazzi, Romário, Ronaldo Fenômeno, Roberto Carlos e Roberto Baggio. Tá maluco aqui, ó. Pensa, né? Pela primeira vez, a gente consegue juntar essa galera hoje para conversar. Vocês, primeira pergunta, vocês seis já tiveram uma mesa de bar como essa assim? Não. Nunca isso, né? Difícil de se encontrarem? Não, muito difícil. No bar. Mas assim, no trabalho a gente se encontra sempre. É muito legal essa oportunidade de Copa do Mundo, porque a gente está sempre se encontrando, a gente nos trabalhos de FIFA Legends, a gente está sempre viajando, acompanhando cada um a sua seleção. E é muito bom quando a gente se encontra e bate papo, conversa sobre futebol, atualiza as nossas vidas e é sempre um prazer, né, reencontrar os amigos. É incrível essa parada, ô Canta, eu vou te falar. A gente tá reunido com esses caras aqui, uma honra muito grande pra gente poder trocar essa ideia com vocês. A gente tem aqui, 6 craques, 6 lendas do futebol mundial e que já passaram por muita coisa durante a vida, durante a carreira deles no futebol. Eu tenho uma dúvida para eles. Qual? Quer ver? Ó, vou perguntar aqui, vai aí depois. Eu te perguntei isso uma vez, tua amarra que te trouxe até aqui, porque tua amarra é uma inspiração para mim, por exemplo. Me amarro e meus gols. É importante também. Fazia gol para caralho mesmo. Tu se inspirou na amarra dele, Ronaldo? Não, na marra não. Eu até comecei, assim, no início da minha carreira, tive um momento de marra, assim, que eu cresci vendo ele chegando na Holanda, falando, vou fazer 30 gols. Ele ia lá e fazia. No Barcelona, ele chegou falando, vou fazer 30 gols. Foi lá e fez. Eu olhava aquilo e falei, deve ter alguma coisa nisso aí, eu vou fazer igual. Vai fazer a mesma coisa, né? Quem vai Aí, dar na certo. Holanda eu falei, o povo já achava que eu era maluco igual ele. Fui lá e falei e fiz. Aí fui pro Barcelona, falei e fiz também. Mas depois aí eu falei, cara, não vou falar mais nada não. Vou ficar na minha agora. Ô, Roberto, tu, assim, é uma personalidade... Eu falo isso e é assim, né? São quase chefes de Estado, assim, impressionante. Qual é o ídolo que tu conheceu, assim, cara? A maioria. 1, 2, 3, 4, 5. Pelé, Maradona. É o nosso... Todos os meus ídolos eu conheci todos. Mas tem um especial, assim, pra você, assim, caramba, mano, conheci esse cara hoje. Assim. Maradona foi um cara que eu sempre queria conhecer. E considerei, na nossa época lá de Madrid, considerei ele como meu amigo. E uma pena que se foi. Tava certo ele, Batistuta? Tava certo ele de querer conhecer o Maradona? Sí, yo por suerte pude jugar con Diego. Para mí fue siempre un ídolo, para todos los argentinos fue un ídolo desde siempre. Yo cuando era chico no jugaba mucho al fútbol, pero tenía el cuadro de Maradona en mi habitación y fue una cosa increíble. Para los argentinos era fútbol, era esperanza, era hacerse conocer en el mundo. Se decía en Argentina, Maradona, Maradona, Maradona. Y yo crecí así
y después de repente un día estaba jugando un mundial con él y fue una cosa increíble. No lo puedo contar con palabras porque lo que sentí ese día fue tremendo. Fue en Estados Unidos, fue en Boston, Maradona, yo, Redondo y Canigia, pero yo quería jugar con Maradona y bueno, una lástima que ya no está más. Parece increíble y seguimos hablando de él todavía hace ya 3 años y bueno, no quiero ponerme melancólico, pero fue una cosa increíble. Ese fue mi sueño, compartir cancha com ele. Por que pro argentino, assim, hoje o Messi chega nesse patamar, mas por que o Maradona é tão sentimental para vocês, assim? Porque Leo es más ordenado, no tiene problemas, es perfecto. Tiene una buena familia, no hace polémicas, entonces es como muy ordenado. Pero Diego era todo, era problemas, era jugador impresionante, hacía show, entendía dónde estaba y entendía lo que la gente quería y tenía problemas y se equivocaba, como todos nosotros. No somos perfectos y cometemos errores, pero cuando Diego se equivocaba todo el mundo lo veía y entonces la gente se va identificando, ¿o no? Y por eso creo que los argentinos lo queremos tanto y nos identificamos tanto, porque él fue una parte de todos. A mí me gusta ser ordenado, él en un momento fue ordenado. A otra persona tiene problemas, él tuvo problemas. Y todos tuvimos una parte de Diego, y esa es la pregunta que yo me hago. ¿Cuál es la diferencia entre Diego y Leo? Y creo que la gente se ve muy identificada con Diego por esto, porque se refleja en él. É uma idolatria muito grande que existe na Argentina com o Maradona, né? Isso é uma referência para muitos países também. E eu queria até entender um pouco da visão, tanto do Materazzi quanto do Baggio, se na Itália tinha alguém que inspirava vocês tanto quanto Maradona na Argentina? Quem que era a referência de vocês na época de infância, na época que sonhava em jogar futebol? È troppo facile. Ce l'abbiamo qua. Lui era quello, secondo me, che più forte giocatore italiano della storia. Già te l'ho detto, ma è oramai un amico, quindi non posso... No, dopo sembra che devo scherzo, pagare. dopo mi paghi. No, però è il più talentuoso, quello che... Io lui l'ho visto, raccontavo l'altro giorno, Mondiale Italia 90, no? Io ero un bambino che andava allo stadio con il biglietto, vendevo alle 2, poi lo ricompravo e poi lo rivendevo e poi andavo a vedere lui. Questo non ti ho raccontato? No. Poi c'ho il bagarino, comprare soldi e poi andavo a vedere lui quando ha fatto il gol contro la Repubblica Ceca, che ha dribblato pure il portiere, pure il suo portiere, no? Che lì tutti Baggio, è incredibile. E io ero lì allo stadio e poi è diventato amico mio, che è la cosa più bella, perché penso che oltre a essere un grandissimo giocatore, forse il giocatore, a mio modo di pensare, italiano più forte, è forte come uomo, con l'umiltà, che poi quando... Io dico sempre che più sei alto e più siamo, io mi metto come tifoso, e più sono umili. Più vai basso, seconda, terza categoria non professionale, pensano che essere Maradona. Invece poi la differenza la fa l'umiltà, la passione, la voglia sempre di migliorarsi. Sensacional. Baggio, seu ídolo quem era? Il più forte di tutti il problema è lui. Perché io l'ho avuto da compagno. Poi vi racconto. Seu ídolo, Baggio, quem era? Ma io sono cresciuto vedendo le partite di Zico. Io l'ho raccontato sempre nella mia vita. C'era una piccola televisione in Italia che trasmetteva le partite del Flamengo. Mi ricordo Junior, Zico, Carpegiani, se non sbaglio. Sim, sim. Ed era un periodo in cui in Italia vedevi solo la nazionale come partite in televisione. E mi sono affezionato a Zico e ho sempre seguito lui e mi sono sempre identificato in lui. Speravo di diventare come lui.
e avevo questo sogno da bambino che mi ha accompagnato per tutta la vita di giocare una finale di un mondiale contro il Brasile, che alla fine è successo, solo che è successo nella maniera in cui non avevo mai pensato, no? Agora, perguntando, já que você abordou a final, que ele estava no banco, tem uma cena, o filme que me fez gostar de futebol é o Todos os Corações do Mundo, que eu acho que é o melhor filme de Copa que já fizeram, né? E tem uma cena que não sai da minha cabeça. Esse cara tá para entrar em campo e você tá olhando fixamente para ele. No túnel. Essa imagem é É de arrepiar. de arrepiar. Mas é belo. Eu sempre quando me perguntam dessa imagem, eu me coloco no lugar do Baggio. Ali é um olhar de um cara que está ali na minha frente, que tem meu respeito. E eu, no lugar dele, pensaria igual a ele. Assim, aquele cara ali tem meu respeito. Aquele cara ali é foda. E se eu estivesse lá olhando para ele, eu ia falar a mesma coisa, ia pensar a mesma coisa. O que você pensou quando estava olhando para ele? No, io ammiravo lui, per cui lui e Bebeto erano quelli che mi spaventavano di più, no? E quando ho incrociato lui c'era ammirazione, perché comunque era veramente qualcosa di incredibile. E dall'altra parte mi spaventava perché sapevo che poteva fare gol. Faltou seu gol na final, hein? Infelizmente. Infelizmente. Infelizmente não saiu. Tu acha que essa final foi o jogo que mais te envolveu emocionalmente, psicologicamente na tua carreira? Ou tu acha que a final e outros jogos foram... Não, cara, foi um jogo, o jogo mais importante da minha vida, da minha carreira, claro. Mas eu não posso, assim, o que mais me envolveu psicologicamente. Para mim foi mais um grande jogo, uma final da Copa do Mundo. Porra, se for perguntar para qualquer um que disputou uma final da Copa do Mundo, tá aí. Tem 3 do teu lado aí e um aqui do meu lado. Não sei se o Batistuta chegou a disputar uma final, mas enfim. Porra, jogar uma final da Copa do Mundo, isso aí, porra, não tem nem como, não tem palavra. Uma coisa assim impressionante, uma coisa... Porque nós temos aí vários milhões de jogadores no mundo, né? São poucos que tiveram essa oportunidade e que vão ter essa oportunidade daqui para frente. Então, jogar uma Copa do Mundo é uma coisa que não tem... Para mim, não tem palavra que tu identifica uma coisa assim. É isso. E tu acha que final de Copa do Mundo tinha aquele peso maior? Porque tu jogou 2, né? Cara, Tem de 98, mas... Tem muito peso, mas é antes, né? É antes da bola começar a rolar. Porque ali a gente, cara, quando já tá no campo, já tá para começar o jogo, tu já tá pensando no que tu tem que fazer, tu já não tá pensando, já não dá aquele frio na barriga, mas assim, no túnel do vestiário, dá aquele frio na barriga, assim, tu pensar, porra, caraca, final de Copa, cara. Tu acha que emocionalmente 98 e 2002 foi a mesma coisa, mesmo acontecendo o que aconteceu em 98? Não foi a mesma coisa. Eu estava disputando com o fantasma de uma convulsão que me pegou de surpresa e com uma imensa vontade de querer jogar. Então eu tinha que provar que eu podia jogar. Eu saí correndo para ir no hospital para fazer os exames que era necessário para garantir que eu podia jogar com segurança e de não morrer ali no campo, né? E também não queria ser taxado de, porra, esse cara amarelou na final da Copa. Tá maluco, cara, eu vou Era muito melhor entrar em campo. E aí foi o que eu fiz. Cheguei no vestiário, Zagallo, eu tô pronto, meus exames, toma aí, e já fui me trocando. E pra vocês, como é que foi essa final de 98 em relação a isso? Porque sabendo que o Ronaldo tá ali, que tipo, ele pede pra jogar, fala com o Zagallo que quer jogar, e vocês ficaram como nessa situação? E por que você riu, Roberto? Não vai ficar como, cara? Não vai ficar de jeito nenhum, cara. Mas é uma pressão, né? A final acho que era 20h45 da noite. O nosso jogo acabou 2 horas da tarde. A final acabou 2 horas da tarde. Porque ele era a nossa referência. A gente jogava por ele, né? Joga para você, joga para ele. A gente que é mais defensivo joga por eles. E às 2 horas da tarde, 2h20 mais ou menos, pelo menos para mim, acabou. Se tivesse que ir direto para o aeroporto, eu ia. Assim, Roberto? Sim, porque no futebol, quando você admira uma pessoa, você faz tudo por ela. E a gente dormia muito próximo um do outro no mesmo quarto,
E Não era junto, não, né? Era cama separada. Era próximo. Era cama separada. E aí, eu, sinceramente, aquele dia foi o pior dia da minha vida, porque era uma final, mas não pensava muito na final. Sinceramente, não pensava. Eu ficava mais feliz de ver ele acordar e ver ele bem, logo ver os exames dele, participar do dia dele, da tarde. Eu não pensei muito em final, não. Sinceramente, não me preocupava tanto. Passou pela sua cabeça que ele pudesse morrer assim? Não, morrer não, morrer não. Só lembro que ele acordou. O que aconteceu? Estou todo dolorido. Eu lembro até hoje, velho. Caramba, parece que um caminhão passou em cima de mim, velho. Eu falei, peraí que o doutor vai vir falar com você daqui a pouco. Mas Porque foi isso, velho. a convulsão, É uma coisa pra tu muito ter uma estranha, ideia, ela é como se fosse 10 vezes mais forte que Mas como que cãibra. você sabe? Você nem viu. Não, eu Você sei- não viu. Eu não vi, mas eu sei Quem que viu eu foi tive. tu. E depois pesquisei o que acontece com uma convulsão, Tava dormindo. as contrações do corpo. É isso Ah, você que... foi saber isso daí depois de muito tempo. Vai lógico. falar agora que você estudou. Não. Ué. Ah, Tu estudou na hora ali, quando tu Na acabou? hora não, brother. Eu queria ir pro jogo na hora que a gente... Ele queria ir pro Porra. jogo. Eu falei, Ronaldo, você não pode. Calma, espera só um pouquinho, não vai. Calma, respira. É a final. É uma final de Copa do Mundo. E Cara, eu não podia falar. Não podia falar, o doutor falou, espera ele acordar. Sampaio com dentro da... O Léo me chamou pra passear no bosque, pô. O Leonardo me chamou pra Doido pra passear no contar a bosque resenha. pra me contar a história, o que tinha acontecido, que ninguém tinha me contado. Não podia. Aí, pô, eu fui dar um passeio com ele no bosque, atrás do hotel, passeando. Eu falei, Léo, e aí, cara? Essa resenha aqui, cara, o que tá acontecendo, moleque? Fala logo. Aí ele falou, ó, pô, cara, vamos dar mais uma caminhada, te conto. Te conto no meio do caminho. Aí ele me contou, já virei, já saí correndo, voltei pro hotel pra falar com o médico, cara, pra ir fazer exame. Porque eu não ia ficar fora do jogo. E ninguém viu, né, cara? Assim, imprensa, ninguém. Não. E aparece lá Edmundo pro Brasil. Não, a gente... Ali, O Edmundo também não viu, né? O único que viu foi o Roberto. Não, a imprensa Não, mas não outra viu. coisa, e outra coisa. Uma coisa importante no nosso grupo, tudo que acontecia no vestiário, ou no hotel, ou no caminho, não saía. A gente sabia exatamente quem falava, ou seja, não ia sair nunca. E o nosso grupo sempre foi muito fechado. Hoje em dia, quando sai notícia de briga de vestiário, essas coisas me impressionam, porque na nossa época não existia nada disso. É, não. Aqui. É. Mas vamos trocar de assunto. Vamos pra vitória, né? Vamos falar de coisa boa. É. Ronaldo, tu acha que o futebol mudou muito nos últimos anos pra cá, em relação à pressão mesmo, do posicionamento ali no ataque? Zagueiro que antes metia porrada, hoje tem VAR, hoje tem porrada de câmera. Tu acha que mudou muito nos últimos anos? Mudou muito e não quero ser saudosista já sendo, mas assim, eu acho que é muito legal proteger os atacantes do jeito que hoje eles são protegidos, porque na nossa época a gente não era protegido. Na nossa época a gente era intimidado já no início do jogo com palavras de alta escala, de xingamentos, ameaças, e no túnel, batendo a chuteira no chão, trava de 21 atrás e 19 na frente. Era terrível. A do Materazzi cara, era assim, a era do Materazzi. terrível. Em ocasiões especiais. Você usava qual tamanho de trave? 31-30. El máximo. Però io ero intelligente, perché quando c'erano i giocatori come lui, se li minacciavi era peggio, ti faceva male. Io devi stare tranquillo, devi parlarci. Lui sa quando abbiamo giocato insieme, no? Gli ho detto, ricordati, se un giorno giochiamo contro, io non capisco le finte. Quindi vado dritto, cerco di prendere quello in mezzo, che è difficile, però lui andava dall'altra parte. Basta essere intelligenti, parlare con le persone, no? Lo que pasaba antes era que no había mucha televisión. Entonces, si el árbitro no veía, no pasaba nada. Y ellos tenían ventaja. Muchas ventajas porque nos daban duro.
y el partido empezaba ya en el túnel. Antes de empezar ya empezabas a hablar y era otro fútbol. Ahora los jugadores están mucho más protegidos, no hay fulls. En mi época, en la época de ustedes, se pateaban 10 tiros libres al borde del área. Ahora nadie patea tiros libres. 1 o 2 tiros libres patean, no se tocan. Bueno, cambió y cambió en velocidad también. Los atacantes antes estábamos solos, ahora atacan entre 5. Yo he jugado muchos partidos solo, arriba. Y si tenía suerte, un compañero, se jugaba de a 2. Ahora juegan 4 o 5 atacantes, no se tocan. Y bueno, aparte de toda la dinámica que hay afuera, la medicina, todo eso. Antes te rompías una rodilla y no jugabas más. O estabas 2 años para volver a jugar. Ahora juegan rápido y por eso juegan hasta 40 años. Este creo que es el primer mundial donde hay 8 jugadores que tienen 40 años. Cuando yo empecé a jugar, mi sueño era hacer una carrera larga y era llegar a los 30. Cuando pasé a los 31 le agradecí a Dios por darme la posibilidad de llegar sano. Y ahora juegan hasta 40 años, 38, 30, y juegan bien y están bien físicamente. La alimentación cambió. Antes comíamos, antes de ir a jugar, un churrasco. Un churrasco y vino. Entonces. Però eravamo contenti, Voi, Però eravamo felici, eravamo. O Romário, se fosse hoje em dia, tinha jogado até os 60, se deixasse, pai. Porque naquela época ele já jogou. Tu parou com quantos anos? 41, Tu foi artilheiro do brasileiro com 40. 40 anos, filho. Com o Tevez jogando no Brasil. Una cosa Também. increíble. É Fue absurdo. algo... Mas assim, os atacantes de hoje são menos expostos, né? Mas eu particularmente preferia na minha época. Que eu também dava minhas porradas. Sem ninguém ver. Tomava pra caralho, mas também dava as minhas. Você falava, não? Não, nunca fui de falar muito dentro de campo, não. Eu falo fora, mas dentro de campo eu não falava muito, não. Cara, mas assim, com toda a tecnologia, com toda a modernidade do futebol de hoje, na minha geração, na geração desses caras aqui, do Ronaldo para trás, vamos dizer assim, eu sentaria numa cadeira para ver um jogo, eu posso dizer que eu ia curtir mais esse jogo lá de trás do que o de hoje. Hoje, o futebol, na minha opinião, ele ficou muito físico. E isso perdeu um pouco aquela essência do futebol, o que o mundo gosta, o que o mundo espera. Concorda, Baggio? Io credo che le regole hanno cambiato il calcio, perché come diceva Ronny, diceva Batti, diceva Ro, oggi i difensori hanno più paura a entrare. Una volta la prima entrata era a piedi pari da dietro, per cui, è vero o no? Dicevano se prendi la palla va bene lo stesso, perché era per intimidirti, per crearti e per farti male. Quindi, la prima era così. Oggi difficilmente si vede un'entrata cattiva. I falli sono tutti dovuti alla velocità del gioco. Vediamo molti pestoni, no, nei piedi che prima non esistevano. Quello era un saluto. C'era il buongiorno, no? Un buon dia. Ora danno un calcio e chiedono scusa. Prima ti dicevano questa è la prima. E dopo il resto viene dopo. Agora, vou perguntar pro Ronaldo e pro Romário, assim, vocês me parecem, né, porque o futebol de hoje é muito físico, o cara tem que dormir cedo, ter uma vida regrada, nutricionista, tudo mais. Vocês me parecem muito mais felizes, ou estou errado? Vocês foram mais felizes que hoje. Que fomos? Pô, com certeza, muito mais. Tá louco, cara. Pô. Assim, vou falar por mim, ele pode falar por ele, mas a gente não era só atleta de futebol, não era só jogador de futebol, a gente se divertia também. Tinha o nosso momento de lazer e não ia para casa botar a botinha de compreensão e ia pro restaurante, né?
juntava a turma. Teria feito Recuperação diferente? ativa, né? Concordo contigo. Nossa recuperação era ativa. Bem ativo. Você trocaria a vida que você teve? Não. O que você tem? Não. Cara, assim, o Ronaldo falou uma coisa importante. A gente não só jogava futebol. A gente vivia a nossa vida. Cada um com o seu jeito, da sua maneira. E o que mais tinha de interessante era o seguinte. Jogo. O árbitro pegou o apito, apitou, meu irmão. Tudo tá lá para fora. É concentração nos 90 minutos. Procurar fazer o máximo que a gente tem que fazer para os nossos times que nós jogamos, principalmente para a seleção brasileira. E a princípio para a gente deu certo. Acho que ninguém tem que Parece que deu reclamar, certo, né? Parece que deu certo dentro e fora de campo. Na época de vocês passavam Fora em campo. muito tempo viajando, né? Tipo, em 12 meses do ano vocês viajavam em 10, né? Tu acha que o futebol tirou um pouco, alguma parte da tua vida que tu poderia ter voltado o tempo e falado, pô, poderia ter feito um pouquinho mais de esforço nisso para ter vivido um pouco mais alguma outra coisa? Ou vocês acham que não? Acho que realmente tudo que tu viveu tinha que ter vivido e que não dava para abrir mão de algumas determinadas decisões na carreira? Não, eu só tenho a agradecer ao futebol, tudo que eu tenho, tudo que eu sou. E não teria mudado nenhuma vírgula. A única coisa que eu poderia ter feito melhor era ter brigado pelas minhas ideias e ser firme naquilo que eu acreditava e que eu aprendi. E eu conversei isso com o Romário essa semana, porque eu vi do exemplo dele brigar muitas vezes para evitar de fazer treino de longa distância. E durante muitos anos a gente treinou errado. Isso que o Bate falou, o Roberto falou, que nós treinamos errado, a nossa geração treinou errado durante muitos anos. Eu acho que isso fez com que encurtasse a nossa carreira e tivéssemos lesões graves. E assim, hoje em dia, o que mais evoluiu no futebol, a parte física e a maneira que se treina hoje. Todo mundo treina o específico, característica de cada um. E isso que eu via no Romário, e eu queria fazer igual, e eu briguei com muita gente. Só que eu não tinha base científica para bancar a minha ideia de o que era certo e errado para mim. Então, E tem também a questão do respeito pelos médicos, pela a comissão, que você pensa, Exatamente. pô, o cara tá falando... O cara tá falando, o cara estudou, certo. tal, mas assim, eu vi o Romário em 94, todo mundo era treino físico. Ele ia para uma bicicleta ergométrica, botava lá no máximo de potência, fazia tiros de 20 segundos e, cara, era o treino que ele precisava fazer para ele ser mais rápido em 20 metros do que o zagueiro. Sim. Então eu cresci com aquilo, só que eu não tinha base científica para bancar aquilo. Então, se eu pudesse voltar atrás, eu teria sido muito mais forte na ideia de que eu não tinha que correr junto com o Roberto Carlos e o Cafu, fazer um treino de longa distância que eu fiz. Várias vezes eles me davam volta, cara. Era um sofrimento para treinamento, né, cara? Acho que é a única coisa. O resto eu faria tudo igual. Tu concorda, Materazzi? Sì, concordo perché io sempre con lui ho giocato e un allenatore me l'ha tolto, perché ho giocato solo un anno con lui, lo sa, il giorno che ha firmato col Madrid io ero in ginocchio davanti a lui pregando che non andassi via dall'Inter e lui appunto mi disse non posso rimanere qua perché lavoriamo in una maniera che non mi piace, ti ricordi? Oggi O nosso treinador era o Hector Cooper. Sì. E de aquecimento ele fazia a gente correr 3 quilômetros. Que isso? Porra. Ainda bem que eu não peguei esse malandro. Ia dar merda seguro. 3 quilômetros eu não corri na minha carreira, mas eu vou fazer 3 quilômetros. 3 quilômetros longe de carro. Porra, cara, eu corri na carreira 3 quilômetros. Se juntar todos os jogos e botar ele na ponta lá, deve ter dado 2,5 ali no marco. Seu Cooper, parabéns, mas porra, não dá não.
Sensacional. Agora, pergunto pro Batistuta. Tem uma pergunta extensiva, acho que é o Ronaldo, que é o seguinte: você sofreu com lesões e você também, os dois, né? E o Ronaldo já falou, acho que um pouco do porquê, né? Questão do treinamento e tudo mais. Eu queria que você contasse que você pensou em amputar o pé de tanta dor que você sentia isso. No, yo pienso que me llegué a los problemas que tenía en los tobillos, primero culpa de ellos. Pues qué buena de mí. Y después por culpa mía. Al principio sí, pero yo era joven, tenía 20 años, 21. No teníamos mucha gente que nos aconseje. Estábamos solos. Antes el fútbol era, te tiraban ahí y hacé lo que quieras, comé lo que quieras. No te aconsejaban, no había un doctor, no había un psicólogo, no había gente que te acompañe de verdad. Todavía pasa porque el fútbol viene generalmente de sectores que no son muy intelectuales, lamentablemente. Y no tenemos gente que nos ayude a entender el mundo, a convivir en otros ambientes. Entonces, uno hace lo que puede. Yo en ese momento pensaba que tenía que jugar todos los partidos, porque había gente que pagaba la entrada, había gente que era hincha de la Fiorentina o de la selección argentina y yo tenía que responder a todo eso. Y he jugado en situaciones pésimas, con el tobillo que no podía caminar, pero jugué, y jugué, y jugué, y jugué, hasta que se rompió todo. Si tendría algo que cambiar de mi vida deportiva sería eso, el cuidado íntimo. Pero bueno, simplemente eso. Todo lo que hice lo hice pensando que estaba haciendo lo mejor para la hinchada, para representar a Argentina, para representar a mi equipo. Así que no me puedo arrepentir. Pero me hubiese gustado que me asesoren mejor y que me acompañen. Nada más. Tu acha, o Romário, tu acha que teve algum momento da tua carreira que tu parou para refletir, porra, eu tô achando que agora é meu momento, eu acho que o meu corpo não tá sustentando mais, mas foda-se, eu vou continuar? Não, eu parei no momento que eu entendi que eu tinha que parar. Na verdade, eu não ia nem parar. Eu acordei um dia e falei, cara, eu vou parar. Assim, tipo assim. Eu tava bem, tava me sentindo bem, mas, porra, já tava cansado pra caralho. Pero tenía 41 años. Cara, chega. Antes disso, não teve nenhum momento que passou isso pela minha cabeça. Tu sempre jogou já sabendo que teu corpo ia sustentar aquilo ali. Cara, até porque nos últimos 4, 5 anos da minha carreira eu corria um pouco menos do que os outros. Tinha alguns que corriam pra você. Certo. Tinha que ser assim, né? Tinha que correr, né? Normal. É verdade que um time que você jogou, o treinador colocava o time titular com 10 e o reserva com 11, porque você ia entrar? Conta essa história aí. Não, eu esqueci o nome do treinador. Celso Roth. Celso Roth. Ele sempre fazia o treinamento coletivo 10 contra 9 dentro do campo, né? Porque ele já, tipo, esse malandro já não vai marcar mesmo. Já treinou o time já como se estivesse jogando com a menos. Pra correr, pra ver qual vai ser. E, cara, foi legal, era legal isso. Sensacional. Agora, Baggio, eu queria perguntar para você, assim, eu perguntei sobre lesões, né? Mas tem uma situação que é também uma pressão de bater um pênalti em Copa do Mundo, que eu nunca vou saber o que é. Não tem como. Nem você. Impossível. Talvez, né? Primeiro, eu queria que você relatasse a sua caminhada e uma dúvida que eu tenho, onde você queria bater? No, io ho battuto tantissimi rigori nella mia carriera e devo dire che i momenti prima di battere quello nella finale io ero tranquillo come sempre. Se tu guardi il momento in cui io inizio a correre verso la palla, io non ho mai tirato un rigore alto in vita mia.
non è mai successo. Ho sbagliato qualche rigore, sì, perché ho preso il palo, il portiere ha parato, però non ho mai calciato e non era la mia intenzione tirare così, anche perché Taffarel era già, l'avevo spiazzato, per cui io dovevo solo appoggiare la palla in porta, niente di più. E giuro che non so ancora oggi, non mi so spiegare come ho tirato alto. Per cui non è stato per un fatto di pressione, di emozione, perché cioè, il portiere Taffarel era già in terra, cioè, non era rimasto fermo che uno, sai, guardando sempre il portiere, aspetti l'ultimo secondo per scegliere l'angolo. Per cui era già successo, voglio dire, no? Era la cosa più facile, però non lo so, a oggi non mi riesco a spiegare. Oh, o Materazzi também viveu essa emoção também em 2006, né? Sì, però la differenza è che mi sono cagato addosso. Lui no, io sì. Quindi, Mas é uma das piores sensações que eu já tive também. perché il pallone pesa, Não, a me pesava. Anche a me. E quando lo metto sul dischetto e l'arbitro mi dice spostalo, e io lo guardo pure, perché sai, sposta il pallone, io già la mano faceva così. E poi dico, meno male non c'è uno grande e grosso, c'è Barthez, che io dico, Dolce Gabbana mi sembra. É uma adrenalina absurda. Perché era più piccolino, ti copre meno la porta, no? Magari incontri Van der Sar, Buffon, Donnarumma e dici, è difficile perché la porta diventa sempre più piccola. Quindi io ho messo palo e paletto e sempre gol, e io lì l'ho messa. Eu bati semifinal de 98 contra a Holanda. Há pouco tempo eu contei essa história, eu lembro perfeitamente, foi terrível. E não sei por que o Zagallo ainda me botou como o primeiro a bater o pênalti. E tinha 20 anos, cara. Pô, isso não se faz. 20 anos, vai lá, é o primeiro. Semifinal de Copa do Mundo. Peguei a bola e tô indo pra lá, o Van der Sar, 32 metros de braço. Ele batia, né? E eu andando, tentando me controlar, eu olhava para um canto, vou bater forte ali, cruzado e foda-se. Quando eu falo que eu vou bater forte no cantinho, ele olha pro cantinho que eu falei que ia bater. Eu falei, caralho, será que esse cara tá lendo a minha mente? Vou bater no outro canto e foda-se. Ele vai e olha pro outro lado, bate assim, eu vou pegar. Que filha da puta. Cara, parece que é um túnel do tempo, você demora muito tempo até chegar lá à marca do pênalti e finalmente eu decidi bater, eu corri o risco de bater alto, cruzado, e graças a Deus ele foi pro outro lado, mas assim, é um peso instantâneo que sai assim, cara, é muito bizarro essa situação. Não deveria ser permitido esse tipo de situação para o jogador. Ninguém está preparado para esse tipo de situação de pênalti decisivo, Copa do Mundo, semifinal, final. Acho que Tu acha que tinha que mudar a regra? É desumano isso. Tinha que ser outra forma o desempate? A prorrogação Agora atrapalha. deixa assim que eu já passei, não vou estar lá mais, cara. Pô, agora deixa os caras que estão aí sofrer isso. Agora ele se vira, né? Só perguntar pra ele porque o dele bateu na trave. Pô, cara, vê se não teve uma trancadinha, né? Bateu na trave. É um momento insano mesmo. É foda. Eu não vou pedir para tirar o pênalti da final, porque a gente não tá mais lá, mas, porra, é foda mesmo. Não é mole, não. É diferente aquilo ali. É um momento diferente. Tu não tava na lista dos batedores? Até aquele momento só tinha batido 2 pênaltis na minha vida. Perdia um, tinha perdido um e fez o outro. Cara, só tinha batido 2 até no final. Mas eu acho que muito do pênalti é atitude. Porque na do que verdade é o treino, seguinte, cara. El problema es nuestro, el problema es de los atacantes, porque hay dos situaciones. El arquero no tiene problemas. Si la ataja es un héroe. Nenhuma preocupação. El problema, tenemos que hacer un gremio y darle la culpa a los arqueros. Si no lo atajan, son malos ellos. Porque ahora no tienen... El arquero si lo ataja, lo ataja. Y es un fenómeno. Y si le haces el gol, no, es normal. ¿Por qué?
Tenemos que hacer un gremio de delanteros y empezar a decir que si el arquero no lo ataja es malo el arquero. Y que es normal errarlo. Porque ahora son muy grandes. Parecem King Kong em um arco de metegol. O que você pensou na caminhada? Cara, não sei, não lembro mais não, mas porra, quando eu saí dali, eu já fui sabendo que eu ia botar a bola, não para bater na trave, mas eu ia botar, falei, vou jogar naquele canto ali. Porque foi naquele canto ali dos dois que eu bati que eu fiz. Então vamos botar ali que eu vou fazer de novo. E deu bom. de confiança, deu bom. Deixa eu perguntar para o Roberto. Roberto, assim, qualquer pessoa, eu faço isso, vejo jogo antigo no YouTube. E me impressionou outro dia, eu fui ver Real Madrid e Corinthians. E, cara, quase todos os lances perigosos do Real Madrid foram chutes seus de qualquer lugar do campo. Assim. Eu conheci o Morumbi. O gol do Anel, que é assim, a bola bate nele e entra. Cara, por que ninguém mais, depois de você, faz ou fez o que você conseguiu fazer naquela época? Eles falaram, o futebol mudou muito. Hoje é muita posse de bola. Muita posse de bola, muita estatística. E não tem mais. O mesmo acontece também com a questão de faltas, né? Aquela unha encravada. Você lembra? Como é que é? A unha encravada dele que dá o efeito, né? Esse era o segredo? Ué. É tipo isso. Era gostoso. Não tem mais aquelas viradas de bola de um lado para o outro. O atacante vem para receber, faz um movimento para dentro da área, você bota a bola por cima do zagueiro. Hoje já não existe mais isso. Hoje é bola no pé, posse de bola. O futebol mudou. Tem que entender que o futebol mudou. Não tem como. Aqui tem história para contar de jogadas sensacionais, de roubos de bola sensacional, de gols maravilhosos. Então, futebol é isso hoje em dia. A não ser que apareça um Vini da vida, ou um Mbappé, ou um Cristiano. Vamos falar de o Haaland, o Messi. Mas na época, você pega a época dos atacantes, aqui já tem 3. Imagina esses caras jogando hoje, 4. Você imagina esses caras jogando hoje em dia, com a inteligência, a velocidade, a genialidade que esses caras tinham. Né? Mas hoje tem que entender que o futebol está sendo praticado até mesmo nos treinamentos de uma maneira diferente e vai continuar assim. Tecnicamente vocês eram acima do que se faz hoje? Não, na época era pelo amor de Deus. Né? Vocês todos concordam nisso, né? Não, o futebol era muito diferente, tecnicamente era muito melhor de se ver e melhor de se jogar. Assim, hoje, se você não está bem fisicamente preparado, você não vai jogar. Sim. Na minha geração, na minha época, é claro que todo mundo jogava porque tinha um mínimo de preparo, por isso jogava. Hoje não tem negócio de mínimo, tem que estar bem, senão não vai acontecer. É o que eu entendo do futebol. Eravamo allenati male, come diceva lui prima. Pero era 90 minutos de espetáculo. O estádio cheio para ver os melhores jogadores do mundo, os melhores clubes do mundo, as melhores seleções do mundo. Imagina, você tem em cada clube 4, 5 bolas de ouro. Os caras estavam nominados para ser os melhores jogadores do mundo de cada time. Hoje você vai no Real Madrid, você tem 2, 3. No Barcelona, 2. Mas você pega a época da Fiorentina, seleção argentina, Itália, Brasil. Na lista dos melhores do mundo, é de jogar bola. Os caras iam no campo, a torcida ia no campo para ver jogo de futebol, para ver espetáculo, para ver os ídolos. Né? Eu acho que essas mudanças que aconteceram durante os anos, né, em relação ao futebol, em todos os aspectos de uma partida. Como, por exemplo, hoje não tem ninguém que bate falta igual tu batia naquela época. Pô. Esse cara faz um gol contra a França, que 90% do Brasil já deve ter assistido, que, tu desafia a lei da física com aquela bola ali, irmão. Mas eu não sei o que eu fiz. Isso é uma parada que é muito curioso. É isso que é legal. Ele sabe não sabe o que ele fez. Se ele não sabe, a gente não pode saber. Mano. Tu não consegue explicar o que aconteceu ali. Não, mas Ninguém pode cagar uma regrinha. Ele sabe. Aquele gol contra a França é uma loucura, que a bola faz uma curva que é inexplicável. Você foi pra bola, o que você pensou nisso? nada.
Eu só pensava em acertar o gol. Foi naquele torneio, né, Ronaldo? Que O torneio da França, que nós jogamos, Brasil, claro. França e Itália. Exatamente, deitamos neles. Os caras Mas arregaçamos. quando tu chuta aquela bola, tu consegue entender o que ela faz ali ou tu só foi ver aquilo ali depois? Tipo, A irmão, o que eu fiz aqui foi uma loucura. A polipopética da hemenêutica. Curioso como traduziram. Eu quero ver a tradução agora. Você que tu achou que ela era fora, não? Não. Desde o primeiro momento que eu coloquei a bola no chão ali, que eu vi como o Barthez posicionou a barreira, a única coisa que eu olhava era atrás do gol uma publicidade de um supermercado francês, que não vou fazer publicidade, e olhava a letra A. E eu sentia que tinha um pouco de A. Vai ser ali. Ali. É. E a bola pesava pouco. A bola na nossa época, ela pesava pouquíssimo. Então eu sabia que com o pé de apoio perto da bola e com o movimento do meu pé, a bola ia para algum canto. Ou no escanteio ou ia para o gol. Mas eu nunca imaginei que a bola fosse fazer tanta curva para ir pro gol, entendeu? Não tinha aquela coisa de bater no bico da bola? O que eu queria naquela época era o seguinte, que os meninos que pudessem começar a treinar batendo com o lado externo do pé, que eles tivessem uma referência da bola. É a única coisa que eu queria, que os moleques pensassem que deu certo, eu vou fazer. Mas não tinha nenhum interesse de nada, era apenas para que eles tentassem fazer esse tipo de gol. Nada mais que isso. Porque bater frontal e interno era fácil. Então eu queria buscar uma forma diferente de bater na bola para as crianças, para os ninhos, aprender como fazer um gol diferente. Só isso, nada mais que isso. Agora, a gente falou de... Pero le pegaba muy fuerte. Muy fuerte. Cualquier pelota, una pesada también se hubiese movido. Nós outros golpeávamos fortíssimo. Nessuno voleva andare in barriera, lo sai. Mas tu sabe que eu veia a barreira e eu não mirava muito a barreira. Sì, ma Mirava sempre por fora. afuera. Podia matar alguém também. Uma volta sono andato a jogar a Rússia e era um que era, como se diz, era muito pesado, era muito chato. E aquele, ele busquei a sua cara. Ele pegou na cara e... Porque Batistuta era muito pesado, tio. Era muito pesado e eu fui a por ele que dizia, não quero meter o gol, não quero que o balão haga a curva, pero levou e mirar a cara e le derrubei. Esse dia eu tinha um enfado. Madre minha. Que cara chato, velho. Mas de resto foi tudo normal. Até isso eu acho que mudou muito também o futebol, porque eu lembro que tinham as bolas antigamente, quando chovia, uma bola normal que pesa até 500 gramas, podia... Para, Ronaldo. O Ronaldo pesar a bola, velho. Não, Como 500 gramas, velho? Quando chovia, ela ficava muito pesada, cara. Tá louco. Era uma coisa de louco. Um chute... Lembra aquela pênalti top de antigamente? Assim. Cara, aquilo era uma arma branca, cara. Melhorou. Se vocês pudessem completar a frase, eu escolhi o futebol por quê? Tu diria o quê? Porque foi minha grande paixão. Meu grande amor é o futebol. Desde sempre? Desde sempre. E você, Baggio? Eu escolhi o futebol por quê? L'avevo nel sangue. Vivevo solo pensando al calcio. E você, Batistuta? Yo al principio no, cuando era joven no, hasta los 15 años no. Vindo de família rica, não? Justamente esto me acercó al fútbol, porque vi la posibilidad de levantar. No éramos ricos. Cuando mis padres se casaron, vivían en una casa de 4 metros por 4 y un ropero en el medio, una cama y yo nací al segundo día que se casaron mis padres, así que esto fue todo muy rápido. Y así hasta los 15 años y ahí empecé a jugar al fútbol y vi que había una posibilidad económica y me empecé a apasionar y me encantó y le di todo mi corazón y el físico al fútbol y le agradezco al fútbol por todo lo que soy,
porque aprendí a comunicar con la gente, porque tengo amigos, me puedo sentar acá y hablar mano a mano con los más grandes de la historia del fútbol, cosa que yo nunca hubiese soñado. Así que el fútbol, a partir de los 15 años, se convirtió en algo que llevo en la sangre. Y soy esto, soy fútbol y siempre seré reconocido por el fútbol y no por otra cosa. Así que, gracias a Dios. E você, Materazzi? Eu escolhi o futebol por quê? Só devo rubare. No, perché mio padre faceva l'allenatore. Quindi sono cresciuto seguendo lui, poi crescendo con la passione cercavo di diventare giocatore. Quando arrivo a 17-18 anni mio padre mi prende e si viene qua. Lascia perdere che non puoi giocare a calcio. È vero, È vero. Sì. Ci provo. Lui ha smesso di fare allenatore e ho giocato a calcio. É mesmo. Roberto. Não, primeiro que eu venho do país do futebol. Então, no mundo onde muitas crianças queriam ser jogador de futebol, eu tinha que buscar o meu espaço. Eu venho do interior de São Paulo. Uma cidadezinha pequenininha, Garça, Araras. Comecei a jogar futebol e a minha ideia era de voltar para casa com uma história bonita pro meu pai. Eu falei, pai, eu quero jogar bola. Ele falou, e o dinheiro de casa? Eu falei, fica tranquilo, eu vou começar a jogar futebol e vou te dar uma vida boa. E aí foi na escada, fui embora. Você prometeu a ele, cara. Prometi pro meu pai, eu só volto para cá quando se eu estiver bem de vida. E aí fui. E aí tive a oportunidade de jogar com os melhores do mundo. E voltou melhor do que tu imaginava, né? Mudou a sua vida? Mudou E absurdamente. a vida do seu pai? Futebol é maravilhoso. Futebol é maravilhoso. Futebol, se você ter disciplina e realizar os teus sonhos, hoje a gente está aqui para contar a história. Porque olha o que nós passamos, né? Tudo que nós vivemos, né? Maravilhoso, maravilhoso. Você também mudou a vida do seu pai, né? Porra, mudei a vida de um monte de gente. Até hoje. Futebol é na minha vida, na verdade, futebol é minha vida. Foi, é e vai ser sempre. Assim, o grande amor da minha vida é o futebol. E tudo que eu aprendi, tudo que eu sou, tudo que eu conquistei, o futebol que me deu. Salvou Uma a tua paixão, vida, você acha? paixão eterna. Salvou com certeza. Assim como salvou a vida de milhares de pessoas no mundo todo, eu também. Uma vez eu estava falando contigo que tu falou que teu pai falou uma frase que te impactou muito, que era que a partir do momento X da tua carreira, que tu ia virar homem de verdade, que aí tu ia precisar assumir mais responsabilidade. Quando que foi essa virada de chave para tu e quando que foi que teu pai falou essa parada? Cara, meu pai foi sensacional comigo. E, assim, principalmente no começo. E ele me deu uma coisa que eu sou muito grato a ele e serei sempre, que foi a liberdade de escolher o meu caminho e de resolver minha vida, ter minhas escolhas. E ele decidiu ser meu pai. Acho que isso foi uma das grandes coisas bacanas que meu pai fez para mim, sabe? De não ter interferido na minha vida, no meu caminho, e só estar ali como meu pai me ajudando no que eu precisasse. E logicamente que, assim, meu pai me passou uma história muito boa de que ele, desde os 13, 14 anos, ele já trabalhava, já ajudava em casa, então eu tinha esse exemplo de querer sair sempre cedo e resolver e ganhar dinheiro. E cara, eu tive a sorte de ainda poder fazer isso com a maior paixão da minha vida, que é o futebol. Agora, perguntando para vocês, sendo pais, assim, porque a rotina de um jogador enfim, troca de cidade toda hora. E como é que é para vocês, assim, vou começar pelo Baggio, ficar longe dos filhos, assim, muitos momentos importantes. Como è che è per voi? Ma la famiglia è stata importantissima. Io ho avuto anch'io un papà che parlava poco perché era prigioniero della sua timidezza,
però mi ha sempre dimostrato con i fatti che nella vita bisogna sacrificarsi. Qualunque strada scegli, devi mettere davanti il sacrificio, altrimenti non puoi realizzare niente che abbia un infinito valore. Questo è l'insegnamento che mi ha dato mio padre e che io cerco di trasmettere anche ai miei figli, perché comunque è la vita. Tutti noi possiamo stare qui a raccontare, no? Ognuno la sua storia, e l'unica che ci alla fine accomuna è il sacrificio. Bate. No, estoy de acuerdo con él. Y cuando Ronaldo cuenta del padre, mi padre tampoco hablaba mucho y me dio libertad de buscar mi camino. Pero antes de salir de casa me dijo, hacé lo que quieras, pero dedicale el corazón a eso que vas a hacer. No dejes de intentar nada. Y me dio el ejemplo. Hasta los 15 años trabajé, vendí pollos, pescado, trabajé de todo, albañil, todo. Y fue mi padre que me enseñó a hacer todo eso. Y después cuando salí a la vida, salí al mundo, eso te lo llevas adentro. Y tenés siempre presente lo que te demostró sobre todo tu padre, no lo que te dijo. Porque yo tenía uno que hablaba muy poco, pero me hablaba con el ejemplo, me enseñó muchas cosas. Y es la historia común de nosotros. Todos podemos decirle lo mismo. Si no tenés una familia, si no tenés algo que te contenga, no vas para ningún lado. Porque mucha gente a nosotros nos vieron festejando goles, o levantando copas, o pegándole al tiro libre ese de manera imposible. Pero nadie sabe o pocos saben lo que nos enseñaron en casa. Y eso es muy importante. Eso es muy importante y es una historia común. Toda esta gente que llegó hasta ciertos niveles, en algún momento te van a contar esto. Los que más me ayudaron fueron mi familia, la gente che tuve cerca. Materazzi. Io, come hanno detto loro, il sacrificio penso sia stato fondamentale, anche l'esempio dei genitori, adesso senza scherzare, l'opportunità che mi hanno dato di poter inseguire il mio sogno. Penso che anche a loro, no? Che quando hai dei genitori che hanno delle basi, che ti insegnano un'educazione e ti permettono di inseguire un sogno, poi sono l'esempio per te stesso, ma diventa anche l'esempio per i tuoi figli. Perché penso che non ci sia cosa più bella di poter regalare ai propri figli la possibilità di inseguire il proprio sogno in libertà. E questa è, penso, la mia più grande vittoria, perché poi i miei figli possono essere in qualsiasi parte del mondo a inseguire i propri sogni senza avere il pensiero di dover fare tutti i sacrifici che poi abbiamo fatto noi. E questo penso sia il trofeo più grande. Romário, eu queria te fazer uma pergunta que se estende para todos também. Qual que foi o momento assim mais icônico na tua vida que tu acha que o futebol te fez chorar tanto do lado positivo quanto do lado negativo em relação à vida? O mais forte de uma forma positiva e aquela dor que tu sentiu de uma forma negativa, tanto em relação ao impacto do futebol na tua vida. Dentro do futebol, eu tive dois momentos assim, exatamente como você falou, o mais triste e o mais feliz. O primeiro foi em 98, na Copa do Mundo da França, onde eu estava lá com esses dois caras aí e tive um problema na minha panturrilha e que a princípio eu não seria cortado. Eu dormi na seleção e acordei cortado. Isso para mim foi um choque muito grande, foi uma decepção, uma tristeza, com certeza a maior tristeza da minha carreira foi esse corte da seleção de 98. E, como não poderia ser diferente, a minha maior alegria foi o título de 94. Estavam falando de pai, o meu pai sempre foi o cara que guiou a minha vida, sempre foi o meu exemplo de vida, sempre foi meu ídolo maior, sempre me deu bastante liberdade para eu ser o que eu fui, o que eu sou, e eu escolhi jogar futebol. Eu fiz tudo dentro daquilo que
um filho pode fazer para um pai, eu tenho consciência disso. E nunca vai ser o que ele fez para mim em vida. E assim, em relação aos meus filhos, cara, eu falo sempre para eles têm a liberdade deles serem o que eles quiserem, mas eles têm que correr atrás. Meu avô correu atrás, meu pai correu atrás, eu corri atrás, meus filhos também vão correr atrás. Eu vou estar aqui, sabe, tipo, suporte, mas eles têm que fazer sacrifício para conquistar. É isso. E o teu, Ronaldo? Eu mais ou menos isso, 98 e 2002, mas eu incluiria as minhas lesões, cara, que foram perrengues longos demais para mim. Qual que foi a mais dolorosa para tu? Em relação ao teu emocional, em relação ao teu sentimento? Cara, cada uma foi... Eu operei de joelho, só joelho eu operei umas 10 vezes, cara. Já com 17 anos eu fiz a minha primeira operação no PSV de Osgutlater, uma má formação do osso aqui debaixo do joelho, que dói pra cacete. Foi a primeira. E depois eu tive mais 9. E a rotura do tendão patelar, que era assustadora demais, porque também não tinha histórico de tratamento daquilo. Então a gente não sabia que caminho seguir. Então era meio que, cara, indo num caminho escuro e vamos ver o que vai dar, sabe? Uma incerteza muito grande. E uma fé minha muito grande também de querer voltar a jogar, mas assim, também não voltaria atrás para tirar isso tudo, não, porque graças às lesões também, cara, eu evoluí muito, eu fui e passei a ser melhor pessoa, melhor pai, melhor irmão, melhor filho, melhor em tudo, graças a também uma decepção física, né, uma Tu situação acha que isso te fez evoluir muito como ser humano? Muito, mas muito. Entender meus limites, entender a minha força, entender muito de mim mesmo, sabe? Agora, te pergunto só dentro disso, em relação a... Se você tem essa noção que essa sua trajetória, essa sua estrada, assim, deu exemplos para muita gente no Brasil de passar por cima de dificuldades e tudo mais, assim... Você tem essa, óbvio que na época não, mas você tem essa noção hoje de entender esse exemplo, assim? Cara, eu acho que naturalmente todos nós passamos essa imagem, porque chegar onde a gente chegou para ser jogador de futebol já afunila muito para a gente virar o que a gente virou. Cara, é improvável isso para uma criança qualquer pensar em chegar tão longe como a gente chegou. Então, nós somos exemplos e inspiração para muita gente em todos os sentidos. Em superação, em sacrifício, em conquista, em títulos, em um monte de coisa, né, cara? E o que a gente faz com as nossas famílias, tudo isso a gente... E o poder do futebol é algo maravilhoso, né? Que eu acho que ainda, talvez junto com música, algumas outras coisas que passam uma credibilidade muito grande para as pessoas, né? Num mundo tão polarizado que vivemos, o futebol continua puro e as pessoas continuam amando muito. Então, a gente tem essa responsabilidade de continuar transmitindo isso para os jovens de hoje, né? E os jovens de hoje têm a responsabilidade também de Escutar, querer aprender, querer escutar. Cara, tem informação muito fácil disponível para todos eles. Na nossa época, a gente não tinha informação tanto assim. Então, cara, o futebol é maravilhoso e a gente vai continuar sendo mais esse transmissor mesmo para as pessoas. E você, Materazzi, qual que foi o momento que mais te fez emocionalmente chorar de um lado positivo e de um lado negativo dentro do futebol? Il primo anno che sono arrivato negativo è stato il primo anno all'Inter quando ho perso lo scudetto il 5 maggio e piangevamo insieme e quando ho vinto il mondiale, perché quando vinci il mondiale con la tua nazionale da protagonista penso che non hai uguali, perché tu quando inizi a giocare a calcio hai un sogno, quello di diventare professionista, di giocare per la tua nazionale, giocare un mondiale, giocare la finale e di vincere la finale. E quando arrivi lì dici, wow, ci sono riuscito. Non sai nemmeno come, però ci sei riuscito. E você, Batistuta? Yo no tuve la suerte de ganar como ganaron ellos.
no tengo una tristeza que me acuerde. Me fui enseguida de 3 mundiales, pero tenía fuerza, tenía energía, nunca lo vi como algo catastrófico. Es deporte, los otros equipos fueron mejor que yo, no puedo hacer nada. Sentí mucha tristeza cuando me operé, estaba en la Roma, habíamos salido campeones y hasta ahí yo había jugado con los tobillos rotos y hacía un poco lo que quería, lo que mi mente ordenaba, el cuerpo lo seguía. Pero cuando me operé en Roma me di cuenta que no iba a poder seguir. Ese fue un momento duro, fue porque primero entendí que no era el superhombre que yo tenía en mi cabeza, que aprendí límites. No había límites, yo quería correr 100 metros, quería correr 20, quería entrenar para hacer 10 metros, lo hacía. Quería jugar con un tobillo menos, lo podía hacer. Ahí entendí que era un hombre común y mortal. Y sobre todo que tenía que dejar de hacer lo que amaba. Y ese momento fue terrible, reconocer que se había terminado. Y fue muy triste. Y la alegría es gigante y creo que no va a terminar nunca porque a pesar de haber perdido muchas finales o de no haberla jugado directamente, el fútbol me ha dado muchísimo. Y hoy puedo andar por el mundo gracias al fútbol y hoy estoy en el hotel y viene un colombiano, viene un brasilero, viene un japonés y me saluda y me reconoce y siento alegría porque todo el sacrificio, todo el trabajo, todo lo que me enseñaron mis padres dio frutos. Así que creo que voy a estar contento hasta que me vaya. Se me permite adicionar uma coisa triste eu acho que todo mundo vai se identificar, quando decide parar de jogar, é uma tristeza muito grande também, parece que morreu alguém muito próximo, sabe? Esse momento também é um momento foi muito difícil. Eu lembro que tive uma depressão forte, engordei muito e, quer dizer, não queria saber de futebol, mas era uma coisa muito... Foi muito triste, foi muito difícil largar o futebol. Porque tu já estava acostumado a viver aquilo ali todos os dias, uma rotina ali todos os dias de treino, de jogo, de viagem, e do nada muda do dia pra noite, tipo... É impactante, né? Depois você vê que tem outras coisas para fazer na vida, tu pode se reinventar e tal, mas assim, a ideia de não voltar mais competir, jogar, aquilo durante algum tempo ficou muito forte na minha cabeça. E é sobre isso, até que o Ronaldo falou, perguntando para vocês, essa questão da parada, o Ronaldo falou algo muito importante de depressão. Tenho escutado muito isso dos jogadores nesse momento de saúde mental, parar de jogar, não ter aquela dopamina de fazer um gol num estádio lotado e tudo mais. Eu pergunto para vocês como é que é quando o holofote se apaga, né? Você estava ali fazendo sucesso e, de repente, você é uma pessoa que não tem mais aquela rotina, não tem mais aquele glamour que a vida de futebol traz. Como é que foi para vocês, assim, mudar de vida no momento que para de jogar? Pode ser o Baggio. Io, a differenza di loro, è stata la liberazione quando ho smesso di giocare. Perché purtroppo io mi sono rotto il ginocchio a 18 anni, non ho giocato per 2 anni e tutti mi dicevano che non sarei più tornato a giocare e questo infortunio mi ha condizionato tutta la vita del calciatore. Dovevo sempre fare dei lavori particolari 2 volte alla settimana oltre all'allenamento con la squadra per mantenere un tono muscolare che non avevo più perché mi era stato asportato un pezzo di muscolo per crearmi il crociato
E questo intervento, ovviamente fatto nell'85, tutti smettevano di giocare, c'erano poche speranze. E per cui io ho fatto tutta la carriera, fino a 37 anni e mezzo, quando poi ho smesso, veramente con tanta sofferenza. Io quando ho smesso mi dicevo, bah, forse adesso qualche giorno ti alzerai che non starai mai. Ma questo è proprio, lo dico non per farmi compatire, ci mancherebbe, ma per dire che ognuno di noi ha proprio una storia sua, che è unica, è insostituibile, no? E che andrebbe raccontata proprio per aiutare tante persone che magari soffrono di depressione, ma la depressione credo che sia una condizione vitale nostra che dobbiamo imparare a gestire e goderci ogni momento della vita, perché ogni momento non torna più. Para você, Roberto, quando parou de jogar, como é que foi? Eu dei graças a Deus. É, cara. Sério, dei graças a Deus porque eu fui subir a escada de casa e não conseguia. Mas aí comecei a fazer curso de treinador, de diretor esportivo e fiquei tranquilo. Eu me preparei muito também. Para parar, né? A gente começa a jogar bola muito cedo. Aí chega uma hora que não dá. Isso, eu lembro do jogo, acho que foi Corinthians e Grêmio no Pacaembu, na nossa época. Cheguei em casa, estava bem, rapaz. De repente o corpo, acho que o corpo voltou ao normal. Eu fui tentar subir a escada, falei, a partir de amanhã chega. Morri de dor. Dor. Mas tu diz, graças a Deus, por causa da dor, do cansaço, da rotina? Porque a nossa vida é muito sofrida. A gente começa a jogar cedo e a intensidade dos jogos, tanto tempo jogando, chega uma hora que você fala, a famosa frase, ou você para, ou param com você. E eu preferi parar, antes que parassem comigo. Romário. Cara, eu parei com 41, então assim, eu aproveitei bastante, o máximo que eu pude aproveitar. O futebol, na hora que o árbitro apita, na minha época era o menor problema. O problema era treinar, acordar cedo, viajar, preleção, enfim, essas coisas que são necessárias, né? Importantes fora do futebol. Isso para mim era chato. Então assim, primeiro quando eu parei, eu nunca fiz uma preparação mental para parar. Mas, cara, eu parei naquele momento que eu falei, cara, vou parar e eu tenho certeza que eu não vou sentir falta. E, pô, amém, eu não senti falta. É claro que é diferente de você passar 20 anos jogando e, pô, parou. E foi assim que aconteceu, parei de repente. Mas foi um de repente que, tipo assim, tá tranquilo. Eu aceitei isso e vivi minha vida tranquilo. Mas quase que voltou a jogar agora, hein? Cara, na verdade, ano passado, né, Tu ano não sentiu falta, retrasado... mas tá sempre jogando bolinha, showball, Tô falando daqui, profissional, dali. tô falando no caso profissional, né? Mas futebol, pelado, essas coisas, não tem como parar, né? Não, né? Fodeu, não. Vou jogar sempre. Io penso sempre che arriva il momento, no? E tu devi essere pronto per poter smettere. Io ho sempre pensato che l'anno più difficile è il secondo, perché il primo tu vieni da una vita dove disciplina, vai a letto presto, ti alleni, provi a mangiare bene, adesso è ancora più accentuato. Quindi l'anno che smetti puoi viaggiare, parto domani, vengo, puoi fare tutto quello che non hai fatto durante la tua vita, perché noi iniziamo a giocare 16-17 anni, inizi a fare questa vita, no? E il secondo anno quando smetti, se tu non ti sei creato un qualcosa oltre il calcio, tanti vanno in depressione, perché quando giochi guadagni tanto, non guardi quello che spendi, e invece quando smetti poi fai tutta la tua vita, poi non arriva più lo stipendio e tanta gente, ed è un grande problema, ma non è solo il problema del calcio, il problema in NBA, se tu fai una statistica, il 70% degli atleti finisce bancarotta perché non si crea un futuro. Noi potremmo essere da esempio di questo, perché abbiamo speso tanto, però abbiamo avuto adesso la fortuna di poter ricominciare, perché dice Legends fino a 10 anni fa non esisteva questo ruolo, no? E invece noi adesso, bene o male, se siamo ancora qua, perché ci reputate delle leggende e continuiamo a lavorare. Ed è una cosa che dovremmo introdurre per quelli che
smettono di giocare, a fare sport a livello professionistico, perché potremmo essere da esempio e d'aiuto per loro per poter creare una vita oltre lo sport. E quindi io ho avuto la fortuna e la bravura anche di crearmi un futuro, di fare tante altre cose e di essere felice, perché noi arriva a un certo punto, come ha detto lui, è meglio dire basta a noi al calcio, non che il calcio dica basta a noi, perché poi arriva il momento che tu pensi che la testa e il fisico dice vabbè faccio, non fai più niente, vai a 1 all'ora e gli altri passano a 300 all'ora e tu vai in difficoltà, e allora è brutto anche fare brutte figure. Batistuta, para você, tem algo que substitui a sensação de fazer um gol no estádio? Como é que foi para você parar de jogar assim? Como dije que el momento más triste fue entender que se terminaba un ciclo importante y que no iba a poder hacer muchas cosas, también entendí que en la vida hay otras cosas. Y bueno, ahora hacer un gol es darle un beso, un abrazo a mi hijo, a mi nieto, tengo 3 nietos. Vivo la vida. La vida es... Nosotros amamos el fútbol, o por lo menos yo amo el fútbol, pero entiendo que hay otra vida afuera del fútbol y la vivo. Como decía Robbie, cada momento es importante y considero que el que entiende eso está bien parado. Está bien parado porque la depresión o el tema de no hacer algo que hicimos siempre y que conocemos a la perfección nos tiene atados. Ese es un gran problema. Cuando salimos de ahí y vemos que hay otra vida y que disfrutamos la compañía, la familia, los nietos, los amigos, la vida agarra otro sentido. Y yo estoy en ese momento y estoy agradecido de que lo entendí. Y nada, estoy contento e estou satisfeito com o que me tocou hasta agora. Sensacional. Queria fazer uma pergunta aqui, em meio à Copa do Mundo, né? Mais uma vez o Messi assombrando o planeta, com 38 anos de idade. E eu vi você falando isso com ele, porque meio que saiu uma entrevista. Para você, quem é o melhor da história? Cara, eu não consigo determinar um melhor da história. Sinceramente, não consigo. Eu acho que, como eu falei outro dia com o Romário, tem 3 caras ali que estão um pouquinho na frente, que é Pelé, Maradona e Messi, e depois tem uma outra galera coladinha ali, um monte de gente junto ali, e não consigo determinar um cara, não consigo. Pelé, o pouco que eu vi, parecia algo extraordinário para a época dele. Um jogador, talvez, dessa época, com tantas qualidades modernas, contemporâneas. O cara era rápido, o cara era forte, o cara já chutava com as 2 pernas, uma de cada vez, sem cair. Já cabeceava bem. Cara, era impressionante, não é? O Messi, Maradona, eu também tenho uma pequena caída pro Maradona, mas, cara, é inegável que o Messi é maravilhoso, é espetacular. Então, a partir dessa semana, eu decidi que eu não tenho capacidade de escolher um cara. Tu fica em cima do muro. E tu, Não, Roberto, o que tu eu acha? não tenho capacidade, porque para mim eu acho que é uma discussão muito profunda. Se a gente colocar aqui uns 3 critérios, e aí eu vou conseguir avaliar, mas sem os critérios eu não vou conseguir decidir quem é o melhor da história. Sem critério é difícil. Eu decido. Eu, assim... Responde por mim. O Ronaldo Melhor. falou tudo que o Pelé fez e 90%, 80% o Messi e o Maradona fizeram. Tudo isso que o Pelé fez, mais 3 Copas do Mundo e mais 1.200 e porrada de gols e vários títulos que ele tem
para mim, isso credencia o Pelé como o maior de toda a história. Para você é o Pelé. Eu até falei com o Ronaldo que eu vejo que o Messi pode ser o segundo. Mas depois que eu tive essa conversa com ele, eu também repenso. Eu vou botar ali o Messi junto com o Maradona ali, tipo, no mesmo patamar do Maradona. Mas o Pelé, para mim, tá no nível... Não é um, não. Alguns degraus acima do Messi e do Maradona. Temos um argentino na mesa. Seria bom a visão do Batistuta. Não, claro. No, Qual yo é a tua estoy- opinião? É a Estoy de opinião. acuerdo con Ronnie. Difícil. Difícil. Si no hay unos números, una matemática, un algo, no me puedo inclinar. Yo viví con Diego, lo soñé a Diego, fue siempre mi ídolo, y siempre consideré que Messi estaba abajo. Pero lo que está haciendo ahora me llenó de dudas. Es increíble lo que está haciendo. Y tiene 38 años y lo hace con una soltura que parecería que tiene 20. Y tiene un hambre y no sé. Nada, me está convenciendo. Así que nada, no voy a elegir a ninguno. No voy a elegir a ninguno. Y dejémoslos ahí tranquilos, a los tres, que fueron nuestras guías y son la guía de millones de personas en el mundo. Así que no los dividamos, que estén todos juntos. Temos 2 europeus na mesa. Né? Qual é a visão de vocês sobre esses 3 sul-americanos? È difficile. Poi è brutto anche fare una classifica, no? Stiamo parlando dell'essenza del calcio in assoluto. Questi 3 sono stati ovviamente, come diceva Ronnie, sopra tutti. Oggi a me verrebbe dire Messi per quello che comunque sta facendo da 20 anni, per quantità, qualità, e poi insomma è veramente, per me oggi dico lui. Se dovessi dire una persona, ma stiamo parlando veramente di 3 giocatori infiniti. Materazzi. Io lo dico sempre, che lui è stato più forte, perché no, lui, questo qua. Perché quello che faceva lui senza 2 ginocchia, a 150 all'ora non l'ha fatto nessuno. Io quando vedo YouTube, sono boomer, però lo vedo, e quando vedo fare le cose che faceva lui in un tempo dove ti danno di quelle fiammate, altro che i tacchetti 31-30, e una partita Real Madrid che non fa gol, che c'è Thuram e Cannavaro, che poverini, che erano veloci, e lui senza 2 ginocchia ha dato 20 metri e ce n'aveva 30 di svantaggio. E quando tu vedi quelle cose dici, questo è un marziano, e lui era un marziano. Quindi scusa Diego, scusa Pelé, scusa Messi, ma Ronnie, fenomeno. Ronaldo quello vero. Poi rispetto per Cristiano, perché c'è chi dice no, Cristiano non è forte. Cristiano è forte. Infelizmente, estamos nos encaminhando para o final. Mas tem uma pergunta que eu acho que... Eu acho que essa pergunta é boa para a gente Importantíssimo. poder dar a finalizada nesse primeiro Legend Primeiro. Talks. Né? Futebol Legend Talks Isso. está vindo com força. Ronaldo, quero que você puxe, na tua visão, qual que é o impacto em relação a legado, não em relação ao esporte, mas em relação à vida, tu acha que a carreira que tu teve deixou para as pessoas que acompanharam vocês durante esses anos todos? Cara, eu espero que seja muito bom. Eu sempre fui muito preocupado com isso, no sentido de que me moldou muito eu me abastecer dos meus ídolos e das referências que eu tive. Isso fez toda a diferença em mim e eu espero que eu seja bom o suficiente para inspirar outras pessoas. Eu acho que, bom, já inspirei vários da geração mais jovem, né? Muitos deles
dão entrevista falando que foram impactados por mim e tal. Mas, assim, tem muitos jovens que assistem futebol, veem o YouTube e querem ser um jogador de futebol. Mas, para isso, essas histórias maravilhosas que a gente contou aqui, esse jovem ele tem que entender que sacrifício, como disse o Roberto, disciplina, como disse o Materazzi, tudo que nós dissemos aqui, tudo, o cara vai ter que abrir mão de muita coisa para chegar a ser isso. Que ele saiba disso. Mas assim, se ele fizer todo esse sacrifício, ele vai chegar. E não só no futebol, né? Mas como tudo na vida, Para né? tudo. Acho que serve para tudo isso daí. Para você, o legado. Cara, o meu legado, eu tenho certeza que ele veio de um cara que nasceu no Jacarezinho, pobre, não chegou a passar fome, mas passou necessidade e foi com muito sacrifício, muita perseverança, com muita personalidade, eu consegui chegar aonde eu cheguei. Então, assim, para esses jovens que querem e que muitos deles serão grandes jogadores de futebol, estou falando dos jogadores de futebol, eu acredito que o meu legado seja esse, que tem determinação, que sacrifício e que, meu irmão, bota na tua cabeça que você vai ser o que você quer ser. E, pô, com a ajuda lá de cima de Papai do Céu, você vai conseguir ser. Sensacional. É bem isso, né? Faça por merecer, né? Exato. É bem isso aí mesmo. E vai ser recompensado, não tem jeito. Roberto, qual o legado que você deixa? O que eu vou falar? Já falaram, estão falando tudo? Estava pensando em responder, eu não tenho mais o que responder. Badi, o legado que você deixa. No, io credo che sia già stato detto tutto. Io credo che ognuno di noi ha la sua vita e se non si sacrifica, se non mette amore e passione, possiamo stare qua fino a domani a dire quante cose, quanti ingredienti ci vogliono, no? Perché poi uno non fa niente. Siamo messi tutti i giorni in gioco per qualunque risultato che vogliamo ottenere nella vita, qualunque cosa facciamo, che giochiamo a calcio, che anche a essere padri, dobbiamo imparare o no a come educare i figli, per cui voglio dire è la vita che ci impone di non fermarci mai. L'importante è lo spirito che mettiamo, no? Se ci mettiamo gioia nel fare qualunque cosa, allora viene tutto più facile. Com certeza. Batistuta. Poco para agregar después de lo que... agregaría que no importa dónde nazcas, no importa si estás cerca o lejos de donde pasan las cosas, si los querés, los podés ir a buscar. Si yo tendría que dejar algo, no me siento obligado, es que es eso. Si realmente querés las cosas, anda a buscarlas. Cuando yo quise jugar al fútbol me tuve que ir de casa a 500 kilómetros. Parece una locura, pero el estadio más cerca de casa era 500 kilómetros. Y entonces no agarraba el tren de Ronnie, pero hacía dedo, autostop. Y nací en el medio del campo, no hay nada. Sin embargo, tenía un sueño y lo fui a buscar. Y costó trabajo, como dijeron ellos, costó disciplina, costó momentos tristes, más que los momentos felices, pero vas atrás de un sueño y el sueño está atrás de la puerta. Hay que ir a buscarlo. Sensacional. Materazzi. Ha detto tutto. che devo dire? Che uno deve sempre cercare di migliorare e di avere fame, che poi la fame è quella che ti porta a migliorarti e a voler sempre qualcosa in più da te stesso. Questo devi fare e basta. Forte, hein? Pô, sensacional, né? Eu acho que isso serve até como inspiração pra gente, né? Porque muito do que vocês fizeram no futebol impacta pra gente, mesmo a gente não jogando bola. Só de estar fazendo essa mesa redonda aqui com 6 lendas do futebol, cara,
muito vem de inspirações que vocês deram pra gente, que vocês nos inspiraram durante a nossa infância, durante a nossa adolescência. E vendo a história de vocês faz com que a gente cresça cada vez mais e acredite nos nossos sonhos, né? Isso aqui já é a realidade, é um sonho que virou realidade. Eu quero encerrar o Futebol Legends Talks, o primeiro. Dizendo que se tem alguma relevância isso, um legado sou eu, um legado é o Tilt, acho que um legado é quem está assistindo. A minha vida para o futebol, eu já agradeci a ele. Eu começo a lembrar de futebol em 94 e a gente está aqui por causa de vocês, cara. A gente e os milhões que estão assistindo. Assim. Então, é até difícil não embargar a voz, porque acho que o legado que vocês deixam é mudar a vida de muita gente através do futebol. A minha é uma, a sua é outra. Acho que cada um de vocês inspira a vida de muitas pessoas pelo mundo. A minha foi mudada por isso e eu acho que o grande legado de vocês é esse. Muito obrigado por tudo, muito obrigado por esse programa maravilhoso. Obrigado por terem participado junto com a gente do nosso primeiro Futebol Legends Talks. E nós ficamos por aqui, meus amigos, porque futebol é feito de histórias, de momentos e nada mais justo do que ter as lendas contando essas histórias nesses momentos junto com a gente. Espero que vocês tenham curtido. Deixa o like de vocês aí. Se inscreve nos nossos canais, tanto no meu, quanto do Charla, quanto do Rei de Ronaldo. Comenta aí quem que vocês querem ver também nos próximos episódios, pra gente tentar ir atrás, pra gente tentar buscar. E quando falaram que era impossível fazer isso daqui, eu tive a marra do Baixinho, eu tive a perseverança do Ronaldo, eu tive a ousadia do Batistuta, eu tive todo o encanto de defender esse projeto com o Materazzi, a força do chute do Roberto Carlos e a classe de Roberto Baggio para fazer isso aqui virar uma realidade. Comenta aí o que vocês querem ver nos próximos episódios. Deixa o like, comenta aí. Espero que vocês tenham curtido. Vamos para cima, até a próxima. Valeu! Fizemos história, é isso.